Boa tarde, nono 1, né? Maria Júlia, as duas Maria Júlia, a Lívia, o Carlos, né? Gostaria primeiramente de agradecer a presença de vocês neste concurso da IPTV na escola. Este ano não terá visita devido à pandemia, mas vocês concorrerão a uma TV, né? E não só isso, né, galera? Vocês haverá também primeiro colocado, os 10 primeiros colocados, pelo que eu li no edital, uma entrevista, né, que eles farão provavelmente via Google Meet, não sei a forma como que será feita, mas eles irão transmitir na IPTV, tá? Isso é muito importante até mesmo para o currículo de vocês. Mais orientações eu falarei depois no grupo, para não ficar extenso, tá? Agora, nesse primeiro vídeo, eu vou explicar para vocês a estrutura do texto dissertativo argumentativo, que é o gênero textual que vocês irão produzir a redação, ok? Eu mandei já no grupo, né, pedi para ler, quem pudesse ler anteriormente, porque fica mais fácil. Mas quem não leu ainda, acompanha aqui e abre o arquivo, certo? Bem, o texto dissertativo argumentativo, ele tem por função, primeiramente, dissertar. O que é dissertar? Vocês apresentar o ponto de vista de vocês, a opinião sobre aquele determinado tema. Mas, além de vocês apresentar a opinião sobre o tema, vocês precisam defender, argumentar. Porque eu falar, por exemplo, eu sou a favor do aborto. Tá, eu dissertei, eu apresentei meu ponto de vista. Não basta, eu preciso argumentar, defender, eu preciso explicar por que eu sou a favor. E quanto mais bagagem cultural eu tiver para explicar, mais dados comprovados, mais forte fica a minha opinião. Mais chances de eu convencer quem está lendo, quem está me ouvindo, eu terei. E esse gênero eu achei muito apropriado para o tema, né? Que o tema, galerinha, que eu mandei aí no grupo para vocês, deixa eu só ler aqui, o tema é: a tecnologia que melhora o mundo, melhora mesmo a minha vida? Este é o tema. E vocês perceberam que tem uma pergunta, que essa pergunta vocês terão que respondê-la durante o texto. Esse tema exige muito a opinião de vocês. Não é? Vocês precisam opinar ali, apresentar um ponto de vista e defender o porquê que vocês pensam assim. Então, depois de muitos estudos, eu analisei que era o melhor gênero textual a ser trabalhado. Ok. Bem, uma redação, gente, ela sempre vai ter 3 partes. A introdução, como o próprio nome diz, introduzir, apresentar. O desenvolvimento, que é como se fosse o recheio do bolo, né? Que ele é mais incrementado. Um bolo gostoso é aquele que tem um recheio incrementado. E na redação, o desenvolvimento é a parte, desculpa galera, é a parte que tem que ser mais incrementada. Só um minutinho, é porque foi para a tela de descanso. É a parte que tem que ser mais incrementada. Ou seja, é quando eu vou argumentar, defender a minha opinião. A conclusão, eu vou finalizar ela apresentando uma solução para aquele problema, certo? Vamos para a introdução? A introdução. Há 3 maneiras comuns de você iniciar. A primeira seria com uma citação filosófica, geral ou relacionada ao tema, né? Muitos começam utilizando aquela citação filosófica do Immanuel Kant. O ser humano, segundo Immanuel Kant, o ser humano é aquilo que a educação faz dele. E daí ele puxa sobre o tema, ele puxa o tema depois disso, tá? Ou ele pode começar com uma alusão histórica. No caso desse tema, uma alusão histórica, ou seja, pegar um fato histórico que aconteceu no passado e incorporar com a atualidade. Uma alusão histórica que poderia ser utilizada seria a Revolução Industrial. Você poderia começar sua redação dizendo: a Revolução Industrial trouxe
para a sociedade brasileira atual a tecnologia. Tecnologia que hoje em dia vem alienando a sociedade. Comecei assim, com uma ilusão histórica, com um fato histórico, certo? Ou eu posso fazer uma paráfrase do tema. Paráfrase, gente, é você pegar algo que já está escrito e escrever com outras palavras. O tema é a tecnologia que melhora o mundo, melhora mesmo a minha vida? Então eu vou começar parafraseando essa frase. Que jeito que eu poderia começar? Eu poderia começar dizendo: a internet chegou no Brasil e no mundo, trazendo grandes transformações, tanto na minha vida como de toda a população. Vocês perceberam que aqui eu não utilizei nenhum fato histórico, não utilizei nenhuma citação filosófica. São as minhas palavras que eu peguei o tema e modifiquei, escrevi com as minhas palavras. Então são as 3 maneiras que vocês podem começar. O modelo de redação que eu enviei no grupo, né, e que eu vou explicar agora há pouco, ele não começa com uma citação filosófica nem com uma alusão histórica. Ele dá a sua opinião, ele parafraseia o tema, tá? Eu optei dessa maneira para ficar mais simples para vocês, né? Porque no nono ano é agora que vocês estão tendo introdução a esse gênero. E ainda mais com a pandemia, né? Não deu para vocês verem perfeitamente, certo? Depois que você utiliza isso, você vai colocar um ponto final e na frente desse ponto final, no mesmo parágrafo, você apresenta a tese sobre o tema, ou seja, a sua opinião sobre o tema, né? Por exemplo, eu poderia falar que, vou pegar o exemplo da redação aqui, que eu mandei, e mostrar qual que é a tese. A minha tese, por exemplo, poderia ser que as informações nas redes sociais são muitas vezes tendenciosas. Essa é a minha opinião. Esta é minha tese sobre o tema. Apresentei minha tese, ponto final. Na frente, no mesmo parágrafo, eu vou citar 2 problemáticas, 2 problemas relacionados a isso. Os 2 problemas que eu colocaria, né, seria: neste contexto, há 2 problemáticas: o baixo senso crítico da população e a ilusão contemporânea. Contemporânea significa atual. E a ilusão contemporânea dos internautas. São esses 2 problemas que eu acredito que a tecnologia tem causado, né? A sociedade não tem um senso crítico para filtrar o que é bom e o que não é bom. E também a sociedade contemporânea, atual, ela é muito iludida, né? Os internautas iludidos com o que é divulgado nas redes sociais, na internet, tá? Pronto. Isso, um parágrafo, no primeiro parágrafo, tá? Introdução é apenas um parágrafo, que todo mundo sabe que o parágrafo é aquele espaçamento, nós falamos de um D. Terminei a minha introdução, coloco um ponto final, vou para a linha de baixo, dou aquele espaçamento do parágrafo e vou para o desenvolvimento. Vai ter 2 desenvolvimentos. Por que 2 desenvolvimentos? Eu citei 2 problemas lá na introdução, lembra? Os 2 problemas que eu citei? Os 2 problemas que eu citei foi, neste contexto, ó, há 2 problemáticas. O primeiro problema foi o baixo senso crítico da população. Então, esse foi o primeiro problema citado. Se esse é o primeiro problema citado, o primeiro desenvolvimento, eu vou explicar esse problema, que é a falta de senso crítico da sociedade, tá? E vocês perceberão que dentro da minha argumentação, eu utilizarei uma citação filosófica para comprovar o que está sendo dito. Porque a filosofia, a história, a sociologia,
é importantíssimo vocês utilizar na argumentação, porque o que está lá na história é um fato que ocorreu. E o que ocorreu no passado interfere atualmente. Os estudos filosóficos e sociológicos, eles são baseados em estudos da sociedade. Então, tudo que é dito ali é real. E isso dá uma bagagem muito grande. Demonstra que você tem um conhecimento de mundo, demonstra que você sabe do que você está falando. Então, é importantíssimo utilizar. No modelo de redação tem também, tá? Então, aqui no desenvolvimento 1 eu vou argumentar, defender o porquê que eu acho que a sociedade... Por que eu acho que a sociedade não tem um senso crítico? Por quê? Não basta eu falar, a sociedade não tem um senso crítico. Eles não sabem. Eles não sabem defender o seu ponto de vista, eles não sabem opinar. Por quê? Eu tenho que explicar, não adianta só falar. E aqui eu vou utilizar no desenvolvimento 1 um espaço para fazer tudo isso. Umas 4 linhas. Utilizem 4 linhas. Como a redação de vocês, o máximo é 25 linhas, eu indico umas 4 linhas para vocês defender o ponto de vista de vocês. Terminei de argumentar sobre esse primeiro problema, coloco um ponto final, vou para o próximo parágrafo, que é o desenvolvimento 2. No desenvolvimento 2, eu vou argumentar, eu vou defender o segundo problema. Qual que é o segundo problema? O segundo problema é que a sociedade atual, ela é muito iludida quanto à internet, quanto ao que é apresentado na internet, certo? Isto que eu vou argumentar ali, isso que eu vou defender, isso que eu vou explicar. Conforme eu disse, não basta só falar que é iludida pelo que é divulgado na internet. Eu tenho que explicar. Também vou utilizar uma citação filosófica ali, tá? Que é o Sartre, ok? Terminei de fazer tudo isso, ponto final, encerrei o desenvolvimento 2. Já foram 3 parágrafos, né? Primeiro parágrafo, introdução. Segundo parágrafo, desenvolvimento 1, que eu estou argumentando o primeiro problema. Terceiro parágrafo, desenvolvimento 2, que eu argumentei o segundo problema. E eu vou encerrar com a conclusão, tá? A conclusão, eu retomo a tese. Qual foi a minha tese? Ou seja, a minha opinião. A minha opinião é que as informações que são dadas nas redes sociais são muito tendenciosas. O que é tendenciosas? É algo meio manipulado. Que quem escreve ali, que quem divulga aquilo, coloca ali a sua posição e tenta convencer as pessoas daquilo, tá? Mas às vezes não é verdade o que foi dito ali, tá? Essa é a minha tese. Aí eu vou retomar com outras palavras esta minha tese, né? Olha como que eu retomei. Infere-se, portanto, que o controle do comportamento dos usuários possui íntima relação com aspectos educacionais e econômicos. A tecnologia melhora sim minha vida, pois facilita acesso aos conteúdos que na época dos meus pais era impossível obter. Se não tivesse ocorrido o advento da tecnologia, com certeza, agora, período de pandemia, estaríamos incomunicáveis e sem aulas online. Ô galera, então vocês perceberam que aqui eu comecei a minha conclusão retomando a minha tese, que é tendenciosa, que eles são manipulados, né? E, em consequência disso, eu puxei e respondi a pergunta do tema. Qual que era a pergunta do tema? Se a tecnologia que melhora o mundo, melhora a minha vida. Eu respondi e disse que sim, mas há pontos negativos, certo? Depois que eu fiz isso, que eu coloquei, galera, que eu retomei a minha tese, com outras palavras, eu vou apresentar uma solução para o problema, tá? Isso é muito importante, tá? Isso vai dar um up, ou seja, uma levantada na sua redação, porque eu acredito que é isso que eles esperam. Eu andei lendo algumas redações aí que foram premiadas na IPTV e eles gostam de redações que o aluno,
apresenta uma solução, porque eles vê que aquele aluno tem um senso crítico e tem uma preocupação com a sociedade, uma preocupação em resolver aquele problema, certo? E para a sua solução, para o problema ficar completa, vocês precisam falar quem vai solucionar, ou seja, o agente. No caso que eu achei ideal, seria o MEC, que é o Ministério da Educação e Cultura, né? Já que nós estamos falando aí do âmbito educacional. Então, o agente, que vocês perceberam na redação, foi o MEC. Então, é quem vai solucionar. O que ele vai fazer para solucionar? Qual a ação que ele vai executar? Mas não basta também falar a ação, ele tem que explicar como que aquilo vai ser feito. E não basta dizer quem vai solucionar, a ação que vai ser praticada e como aquela ação vai ser praticada. Vocês têm que falar também qual que é o objetivo dessa ação, qual que é o resultado que espera, tá? E detalhar o resultado, ok? Essa parte, ainda como é a primeira vez, pode ter ficado meio vaga, mas só que no próximo vídeo eu vou trazer a redação para vocês, e a redação, na conclusão, ela tem uma proposta de intervenção, uma solução para o problema, e tem todos esses dados. Quem vai solucionar, o que vai fazer para solucionar, como vai fazer, o resultado e um detalhamento, tá? Aí vai ficar mais claro, ok? Então, beijos e tem o próximo vídeo.